Olá a todos e a todas, tudo bem? Vocês estão me ouvindo e vendo bem? Pessoal, eu estou com uma questão aqui com a professora Cris, que aconteceu alguma coisa e a gente está tentando falar com ela, o pessoal do grupo do observatório, ninguém consegue acessar ela, estamos preocupados. Então, eu estou tentando falar com ela. Conversei com ela ontem, conversei com ela hoje, estava tudo ok, e a gente não sabe se ocorreu alguma coisa intempestiva, né, de outra ordem, que ela não está nem atendendo, ela atende celular facilmente. Então, assim, eu vou dar um tempo aqui, né, vou dar uma encerrada e depois eu volto. Fiquem no aguardo aqui caso eu tenha alguma notícia, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Certo, então eu vou fazer assim. Vou esperar ela dar notícia. A professora Cris, ela nunca atrasa, a gente. Quem conhece ela sabe, viu? E aí qualquer coisa eu dou a notícia. A gente não sabe o que ocorreu, ninguém sabe dizer. E qualquer coisa eu dou notícia aqui, e qualquer coisa a gente marca para outro dia, se for alguma coisa assim, de alguma questão que ela tivesse outra atividade. Mas não, gente, ela estava tudo certo. A gente marcou com ela tem mais de um mês e foi confirmado ontem, hoje de manhã, certo? Então, estou bem preocupada, não sei o que ocorreu com ela, tá? Então, assim que eu souber, eu informo. E se não der hoje, peço desculpas. Vamos marcar outro dia, né? Pelo inconveniente. A nossa primeira vez aqui fazendo ao vivo com esse canal, né? Com esse aplicativo, e achava que não ia dar, mas as questões, né, da vida que a gente às vezes não consegue dar conta, né? Viu? Então, assim, eu vou deixar aqui, vou encerrar a transmissão por enquanto, mas vou deixar aqui aberto o chat, tá? Porque qualquer coisa eu dou notícia, porque ela pode aparecer. Eu acredito, vou esperar mais uns 10 minutos, tá bom? Qualquer coisa a gente reagenda, pessoal, tá?
Oi? Não estou te ouvindo. Agora deu. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Obrigada. Já está ao vivo? Já. Não é 17h30 que a gente marcou? Não, era 17. Não, aqui no contato que eu tenho contigo está 17h30. Porque ficou 17 lá no banner, aí o pessoal já começou a entrar. Nossa. Mas qualquer coisa, eu dou uma parada aqui, a gente vai ajeitando. O pessoal está entrando também, né? Tranquilo. Ainda bem que eu já estava tudo bem engatilhado. Então, gente, desculpem aí as inconveniências do horário, né? Eu tive uma troca de horários também, coisas da internet, que às vezes a gente confunde. Sejam todas e todos bem-vindos novamente. Quem já está aqui, que começou já tem um tempinho que está aqui na plataforma. A gente vai, daqui a pouco, eu não sei se Cris quer colocar alguma coisa para mostrar, não, né? Ou compartilhar alguma coisa. Não vou usar nenhuma apresentação. Tá, a gente está aqui com a professora, eu sou professora Flávia, Pedrosa Vasconcelos, da Universidade Federal de Santa Maria. Estou aqui com a querida amiga, que eu muito admiro, colega, que conheci já tem um tempo, professora Maria Cristina Fonseca, que tem uma extensa pesquisa em formação de professores da Universidade do Estado de Santa Catarina. E ela vem aqui falar sobre o Observatório, né, que é um grande projeto que já está há mais de uma década, né, Cris? Acho que teu fone está desligado. Então, ela vai começar a falar um pouco, apresentar, falar das pesquisas, de questões que a gente acha muito importante, desde aqui da UFSM para o nosso país, e espero, assim, que seja muito rico para todos nós. Agradeço desde já o convite, né, aceito, e por todas as colaborações, né, que eu tive contigo, continuo tendo, e pelas aberturas e diálogos que eu acredito que estamos aqui sempre abertos para ter, tá bom? Fique bem, eu vou aqui silenciar para tu falares. Maravilha, Flávia, obrigada por tudo aí. Flávia, quanto tempo eu tenho? É mais ou menos uns 15 a 20 minutos, mas pode ultrapassar um pouquinho. Tá, tu sabe que eu gosto de falar, né? Flávia, então, eu vou falar um pouquinho do observatório, né? Que foi a demanda que a Flávia me fez. A Flávia também é integrante desse grupo de pesquisa que vem desenvolvendo uma extensa atividade na área da pesquisa sobre o tema da formação de professores no ensino de arte. Em especial o ensino das artes visuais, né? Que embora não exista a disciplina de artes visuais nas escolas, o grupo tem se dedicado majoritariamente ao estudo das manifestações nessa linguagem artística. O observatório, então, como a Flávia disse, completa esse ano 10 anos. Ele foi criado no momento em que eu estava realizando o meu estágio de pós-doutoramento na Universidade Nacional del Arte, em Buenos Aires, Argentina. E nesse momento, então, com alguns colegas de lá, entre eles o Federico Burhan, nós organizamos esse projeto também a partir de um edital da CAPES e iniciamos as atividades, então, no ano de 2011. De lá para cá, nós tivemos uma ampliação bastante grande da rede de universidades que fazem parte do observatório, então ele tem o nome Observatório da Formação de Professores no âmbito do ensino de artes, estudos comparados entre Brasil e Argentina. Então, na atualidade, nós temos a coordenação no Brasil pela UDESC, na Argentina pela universidade que é o UNA, hoje chama UNA, e temos também a participação da Federal do Paraná no Brasil, a Federal do Espírito Santo, aqui a Federal de Santa Maria, com a participação da professora Flávia, a Federal do Mato Grosso do Sul,
a Estadual de Ponta Grossa, a Federal do Sul da Bahia e a Federal do Recôncavo Baiano. Também 2 institutos federais, o de Santa Catarina e o do Paraná, que participam da rede do observatório, a Federal do Maranhão, a Univasf, que é também na Bahia, é a Universidade Federal do Vale do Rio São Francisco, de onde a Flávia vem, e a UFAM, que é a Federal do Amazonas. Acho que são essas, acho que eu não esqueci de nenhuma. Então, essa é a rede de pesquisadores que pensam a questão da formação de professores no âmbito do ensino de artes. Desde a sua criação, nós desenvolvemos, então, primeiramente, um levantamento sobre os estudos que já existiam sobre o tema da formação de professores. Então, são 3 estudos primeiros no Brasil, são 3 livros. O primeiro deles é de uma professora do Rio Grande do Sul, a professora Carmen Biasoli, da Federal de Pelotas. O segundo é a minha dissertação de mestrado, que é um segundo estudo sobre a formação de professores no âmbito das licenciaturas. E o terceiro estudo dos mais antigos, né, dos primeiros, vamos dizer, desses primórdios dos estudos sobre a formação de professores no ensino de arte, é o livro também da professora Lúcia Gouveia Pimentel. Então, o meu livro e o da professora Lúcia, ambos estudam as licenciaturas, e o da professora Carmen Biasoli fala um pouco mais amplo dessa formação docente. E depois, então, desses estudos, foram sendo constituídos uma série de outros. Então, nós fizemos o levantamento desses estudos no tocante aos artigos científicos produzidos no Brasil sobre o tema, também os congressos e as teses e dissertações. Então, essa foi a primeira abrangência, né? Nós gostaríamos, naquele primeiro momento, de situar qual era o estado da arte desse tema na pesquisa no Brasil. Após esse estudo, então, nós começamos a nos dedicar mais especificamente acerca das licenciaturas sobre artes. Então, nós temos alguns estudos no Brasil que tentam sistematizar aí por região, né, essa temática. Então, por exemplo, no Rio Grande do Sul, nós temos 2 estudos, que é a dissertação de mestrado da Maristela Miller, que ela levanta todas as licenciaturas de artes visuais no Rio Grande do Sul. Ela foca especialmente naquelas que são ofertadas na modalidade presencial. E na sua tese de doutorado, que ela concluiu agora no mês de julho, ela faz o levantamento, então, de todas as teses e dissertações que são ofertadas sobre o tema da formação de professores e o ensino de arte nos programas de pós-graduação da região sul. Nós temos também alguns estudos de Santa Catarina, no âmbito da iniciação científica, coordenados por mim, e temos também alguns estudos no Paraná, coordenado um deles pela Valéria Metrovski Alvarenga, que também foi minha orientanda, e também estudos da professora Consuelo Chilista e da professora Ana Luísa Ruschel Nunes, que são as professoras que atuam majoritariamente no Paraná. Nós temos também na região centro-oeste, sob a coordenação da professora Vera Penzo, também alguns estudos da Federal do Mato Grosso do Sul. No Amazonas, nós temos a tese da professora Cláudia Karnevski, da Federal do Amazonas, e também do Lucas Silva, que fez um estudo sobre o curso de artes da Universidade Federal do Amazonas, mas do campus de Parintins, que é uma cidade no interior do Amazonas. Na região norte, nós também temos alguns estudos, a tese de doutorado da professora Janine Alessandra,
Perini, que ela estuda, então, a perspectiva no estado do Maranhão da oferta da lei 11.468, se eu não me engano, esse é o número, que estuda as questões da cultura indígena e africana na escola. Então, ela faz um recorte, ela tenta analisar como que esse tema foi abordado nos cursos de licenciatura. Nós temos também o trabalho da Clarissa dos Santos, que também faz um levantamento na região Nordeste sobre a oferta das disciplinas nas licenciaturas, em especial no tema da formação de professores no âmbito das tecnologias educacionais. E na região Sudeste, nós temos os estudos da professora Isabela Frade, na UERJ, e também da professora Gerda, que orienta alguns estudos no Espírito Santo. E agora, recentemente, nós temos uma pesquisadora no estado de São Paulo, que é a Ana Márcia, que começa a incorporar o observatório, e ela faz um estudo, então, em qual é o locus da formação docente na pós-graduação do professor de arte. Então, ela faz um estudo dos programas na área da educação e ela identifica, então, algumas perspectivas nesse estudo dela. Então, nós temos, na verdade, em aberto ainda no observatório, o estado de Minas Gerais, que é um estado que nós não temos pesquisas do observatório até o presente momento. Na atualidade, nós estamos nos dedicando a uma pesquisa em rede, tentando levantar as condições de trabalho do professor de arte. Então, nós já atingimos em torno de 800 questionários no Brasil todo, e esse, então, é o primeiro estudo do observatório em que todos os pesquisadores tomam o mesmo objeto como ponto de partida, que é um questionário respondido com 35 questões, respondidos por professores de artes que atuam na educação básica, majoritariamente também da área de artes visuais. Também preciso dizer que no ano de 2015, o observatório fomentou a criação de uma rede de pesquisa, a Rede Latino-Americana de Investigadores sobre a Formação de Professores de Artes. Essa atividade aconteceu no Chile, em 2015. Na oportunidade, nós realizávamos um simpósio do observatório e lá nesse simpósio, então, foi construído um grupo para pensar essa rede, para pensar essa atuação na América Latina. Claro que como a Covid atingiu a todos, atingiu também a rede. E no ano de 2020, nós teríamos a realização de um grande evento que aconteceria no Mato Grosso do Sul, e esse evento, então, foi prejudicado pela pandemia. E nós temos pensado, então, quais as condições de realizar um evento da Laifopa, que é o nome da rede, agora em 2022, numa outra condição, se a realidade nos permitir. Também queria destacar que no ano de 2019, eu e a professora Gerda, nós coordenamos um dossiê temático sobre o observatório, que vocês podem acessar na internet. O dossiê é na revista Espaço do Currículo, e ele traz a temática Políticas e Currículo na Licenciatura em Artes Visuais. Ele reúne, então, 11 artigos sobre esse tema. E ontem também, eu até coloquei aqui no chat do stream, não sei se a Flávia consegue transportar para o chat do YouTube, nós lançamos ontem também uma coletânea acerca do contexto da pandemia do Covid-19, e tem um artigo meu, do Vinícius e da Janine, analisando um questionário com 70 professores, levantando as condições de atuação no contexto da pandemia. Então, é um material bem fresquinho, saiu ontem,
e eu compartilho aqui com vocês também esse material. Também, no ano de 2019, nós realizamos um simpósio do Observatório na Univasf, com a participação da professora Flávia e outros colegas também da Univasf, dentro do Congresso de Artes que estava acontecendo lá, um Congresso de Artes, Ensino, Pesquisa do Vale do São Francisco. Nós realizamos uma atividade do observatório. E atualmente também o observatório tem um site que está disponível na internet, cujo título é observatorioformaçãoarte.org, e nele vocês podem acessar também uma série de estudos que o observatório desenvolve, e também as publicações, né, o acesso às publicações. Se eu tiver um tempinho ainda, eu posso compartilhar aqui, Flávia. Pode, tem sim. Eu tô colocando aqui os links e já exibi na tela. Tudo bem. Tá, então deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Deixa eu fechar um pouco das coisas que eu tenho abertas aqui para mostrar o site do observatório para vocês. E nele, o interessante, a gente ainda está alimentando, né? Muita coisa não está pronta, mas o importante é que os artigos, as publicações, né? Elas podem ser acessadas nesse contexto, né? Vamos ver se eu consigo aqui acessar. Flávia, tu tem que clicar ali, ó, no meu, para autorizar isso. Vamos ver se eu consigo botar aqui. Como é que eu faço? Vocês estão vendo ele na íntegra? Então, sim, agora estão vendo só a tela. Tu quer que fique tu e a tela? Não precisa. Se vocês conseguem ver o site, já tá bom, né? Então, ele tem essa dinâmica aqui. Eu estou mexendo aqui, mexe para vocês também, né? Sim. Tá, então aqui é uma pequena descrição, né, do projeto, enfim. E aqui ele é um site bem simples, bem sintético. Aqui a lista de todas as pesquisadoras que fazem parte. Vocês podem acessar todos os nomes, né? Então, eu como a coordenadora, professor Federico como coordenador da região da Argentina, né? A professora Ana Luísa, do Paraná, a professora Andréia, que também é do Paraná, a Brenda, que é de Santa Catarina, a Clarissa, que é da Bahia, a Cláudia, do Amazonas, a Consuelo, do Paraná, a Fernanda, da Federal do Espírito Santo, a Flávia, aqui do Rio Grande do Sul, e assim todos os demais pesquisadores, né, que participam do projeto, vocês podem acessar aqui depois, se quiserem conhecer melhor. E aqui o mais importante que eu gostaria de mostrar para vocês são as publicações. Elas se dividem em artigos, teses e dissertações, né? Então, vocês clicando aqui em cima do nome, vocês vão ter acesso, então, às teses, né? Que é possível baixar aqui, clicando e vocês vão tendo aqui acesso às teses, às dissertações, né? Todos os trabalhos desenvolvidos pelo observatório, principalmente aqueles vinculados ao UDESC, né? Então, é um material bem interessante. Tem também um conjunto de artigos científicos que vocês também podem acessar nas temáticas mais amplas possíveis. Aqui já abre com um artigo da professora Flávia, um artigo meu da professora Giovana e do Rodrigo, que foi publicado na ANPAP, o texto da Valéria, enfim, traz todo o material produzido pelo observatório ao longo desses anos, né? Então, vocês vão perceber que as publicações são bem vastas, né?
e a gente já começa a ter estudos já bem, né, ano de 2013, 2012, né? Então, em 2012 começam as primeiras publicações do observatório. Então, assim, para usar o tempo aqui necessário, né? Deixa eu só mostrar mais uma coisinha. Aqui também a gente tem todas as instituições, né, que participam do observatório. Vamos ver ele abrindo aqui. Ops. Aqui, todas as instituições que vocês também podem... essa configuração aqui não está muito boa, precisava ficar mais no meio, mas aqui também vocês podem acessar todas as instituições e conhecer também toda essa organização, aqui a localização, né? Quem está em cada um desses contextos, né? Então, aqui a Universidade Nacional de Rosário, aqui a Universidade também na Argentina, né? Pode acessar aqui no Rio Grande do Sul a Federal de Santa Maria. Ops. Aqui também... no contexto de cartografia, né, Cris? Isso. Aqui aparece organizado já no mapa, tá? Então, também tem espaço para notícias, né? Também acaba, de alguma forma, trazendo novidades, né? A gente também tem redes sociais, então vocês podem nos acompanhar no Facebook. E, enfim, a gente está fazendo esse trabalho e esse ano aí vem grandes novidades porque a gente está concluindo, então, essa pesquisa, né? Quem ainda não respondeu o nosso questionário, peça para a professora Flávia, é muito importante essa pesquisa. Ela vai ser a maior pesquisa sobre o ensino de arte realizada no Brasil até os dias de hoje. Então, é bem importante que vocês participem dela, não é? Então, da minha parte, seria isso, Flávia. E aí uma questão, né, Cris, que tu colocasses aí, é que a gente está na universidade, né, e a gente pensa a formação de professores de artes visuais e a gente está atento a essas políticas públicas que, né, a gente percebe nas pesquisas que vem tentando derrubar uma luta de tantos anos, né, dentro do âmbito da arte e educação e da educação como um todo, né. Aí a gente tem, eu achei importante do laboratório, da tua fala, de tu colocar essa fala do observatório, tendo em vista a necessidade, mais do que nunca, de nós podermos nos unir, enquanto Brasil e América Latina, diante do que nós temos, né? Saber o que nós fizemos de pesquisa e como nós podemos colocar-nos, né, como pesquisadores e docentes das universidades, para auxiliar também os professores da educação básica, seja da rede pública ou da privada, porque nós estamos formando professores, então nossa atenção é para eles, dentro das licenciaturas. Né? E aí é um compromisso, né? E a gente está vendo a curricularização da BNCC, e como o ensino médio, agora que vai ser um novo ensino médio, como é que isso vai chegar, né? E com as DCN de 2019, nossas licenciaturas também estão sofrendo uma grande reforma, e que há um grupo que não está aceitando, há outro grupo que está buscando, né, construir a partir de... Né? E eu vejo o observatório de uma perspectiva bem crítica no âmbito da arte e educação no nosso país. É um espaço amplo, né, em termos de conceitualização, mas de muita preocupação, numa visão bem consciente do nosso espaço de atuação. Certamente, né? E a BNC Formação, acho que tu tocaste num ponto bem importante, ela vem para destruir as licenciaturas, né? Ela vai fazer aí uma mudança muito, muito drástica, no sentido de que nós vamos ter aí uma transformação de um pensamento crítico numa ação completamente pragmática, né? O professor vai
aprender aqui e fazer ali, né? Então, toda a ideia de um professor como intelectual, de um professor que conhece uma realidade para além do contexto dele, nesse modelo de mudança agora da base, e a gente vai perder isso. Sem contar que os próprios cursos vão perder a questão da formação específica do professor. Então, quem é professor de arte nas escolas já sabe que quando tem uma formação na rede, de modo geral, essa formação é estendida para todos os educadores. Pouquíssimas são as oportunidades de formação específica. Então, se nem na formação de base do professor ele vai ter essa especificidade da formação dele, né, o que esse professor vai ensinar? Então, vejam que é uma ideia de um desmonte da formação dos professores, né? Então, a gente tem acompanhado alguns autores que têm colocado que hoje, na conjuntura em que a gente está vivendo, nesse modelo neoliberal de educação, os professores são vistos como uma ferramenta muito adequada para que os estudantes sejam formatados nessa lógica do capital, né? Nessa lógica da apropriação resiliente, né? Nesse modelo adaptativo daquilo que o capital precisa. Então, todo o modelo de exploração que está posto aí, o professor é visto como um ente importante na tarefa de ajudar nos processos de opressão dos trabalhadores, né? Então, vejam como a gente precisa estar ligado e compreendendo essas políticas para que nós não sejamos um elemento, né, nessa cadeia aí organizada pelo mercado. Então, a gente precisa produzir um processo reflexivo contra-hegemônico, numa outra lógica, né? Então, rompendo com essa cadeia de um professor com uma formação mínima, de um professor que não vê além, né, do objeto direto da sala de aula, e muito pelo contrário, quanto mais o professor tiver as oportunidades de aprendizagem, melhor vai ser a atuação docente dele, mais ele terá para oferecer para si próprio e para seus estudantes, né? Então, a gente tem que olhar essa BNC Formação, as diretrizes de 2019, com muita crítica. Inclusive, a gente lendo o parecer de 2019, que fundamenta essa base, a gente consegue compreender mais claramente qual é o projeto de educação que está sendo desenvolvido ali. Vejam que interessante. Eles apontam nesse documento, que é o parecer do Conselho Nacional de Educação, uma série de pesquisas que vão, de alguma forma, corroborar com essas modificações que eles estão querendo fazer. Mas vejam como é impressionante quem faz essas pesquisas. Não são as universidades públicas, não são os entes vinculados à educação. São instituições, de modo geral, vinculadas com a iniciativa privada, que vão, de alguma forma, validando essa perspectiva educacional que está posta nesse modelo neoliberal de educação, né? Então, é preciso estar muito antenado ao que está acontecendo no momento atual, para que nós que a gente não se distraia nesse processo com as questões que estão postas aí, né? Porque é muito sério as mudanças que vão ocorrer. Sem contar a fragmentação do modelo da formação de professores à distância, principalmente aquela produzida pelas universidades privadas, né? A gente chama as universidades de fundo de quintal, né? Essas que oferecem um curso a R$ 120 em qualquer lugar do Brasil
e que não ofertam essa qualidade da formação, nem o contato com a iniciação científica, nem com a extensão, nem com os programas PIBID ou residência pedagógica, né? É um projeto, Cris, trazendo até o que Verbena colocou aí, que ela fala dessas DCNs, é perigosa conter um discurso de colocar o professor na condição de atender ao conteúdo, né? Cai o pensamento crítico, coloca o aluno como elemento de produtividade. E aí eu digo que essa referência de Verbena, eu tenho tido uma reflexão muito grande sobre isso, porque se você for a fundo nas DCN, você vai ver que há uma pedagogização demais, né, colocada a partir do primeiro ano, e uma tentativa de tirar a parte da criatividade e da contextualização crítica e artística do curso. E há um excesso de pedagogia, né, e há uma indicação, inclusive, daquela volta à ideia de matemática e português nas licenciaturas, não sei se vocês viram isso, e muita questão das tecnologias digitais, que inclusive, a gente acredita que é importante. Mas, do jeito que está, tem uma tendência realmente a privilegiar esses grupos que a Cris falou. Há visões de grupos que chegam no âmbito da universidade pública. E a Verbena perguntou aqui, olha, vê aí, Cris, a pergunta dela. Como vamos realmente pensar essa formação, né? Então, eu quero voltar um pouquinho na fala anterior da Verbena, porque a gente precisa ter um cuidado aqui para a gente não jogar a criança e a bacia fora, né? Então, vamos olhar essa questão de forma bem detalhada, tá? Se vocês analisarem a parte da BNCC que analisa o ensino de arte, vocês vão perceber, lendo aquele documento, ele não tem proposta de conteúdos ali naquele documento. E esse é um ponto importante, porque a base usa a crítica ao conteúdo tradicional, ela usa a crítica à escola engessada como estratégia de, vamos dizer assim, acabar com aquilo que é o objeto da escola. Porque o problema não está no conteúdo. A arte é um conteúdo. As questões que nós ensinamos da técnica, do pensamento crítico, da história da arte, mesmo aqueles temas mais atuais como a arte afro-brasileira ou as questões indígenas ou a arte produzida pelas mulheres, isso tudo são conteúdos. O que a base faz é distrair, ela cria uma distração. Por quê? Porque nós não podemos trocar os conteúdos escolares trabalhados e abordados numa perspectiva crítica por atividades extraescolares, por exemplo, né? Voltar àquela forma em que a aula de arte era o espaço para comemorar o dia da Páscoa, para fazer a atividade do dia do índio, né? Então, a gente precisa ter um cuidado aí, porque o ensino da arte, ele tem um objeto, né? A escola, ela tem um papel social, e o papel social da escola é ensinar. E vejam, as crianças das camadas populares têm na escola pública uma das únicas oportunidades de acessarem os conhecimentos do campo da arte. Então, se a gente limita essa perspectiva dos conteúdos escolares, a gente está limitando também o acesso a esses conhecimentos por uma determinada classe social. O que a gente precisa combater é o formato como esses conhecimentos são trabalhados, né? É como que a gente vai lidar com isso na formação de professores. Claro que todos nós que somos da área das licenciaturas, nós sabemos da importância do conhecimento pedagógico, da formação pedagógica, assim como da formação artística
e assim como da formação política do professor de arte, de todos os professores, né? Então, o que a gente precisa construir? Nós precisamos construir uma formação que o professor tenha o domínio sobre o conhecimento específico da área dele, ele tenha o domínio pedagógico de como fazer esse processo de aprendizagem do aluno ser desenvolvido, e essa tarefa é do professor, é o professor que precisa problematizar o conhecimento e definir dentro de tudo aquilo que a humanidade produziu, o que é mais estratégico para desenvolver o trabalho em sala de aula. E a formação política, que vai envolver tudo isso, para que ele possa fazer uma boa leitura da conjuntura, que ele possa compreender como que esse conhecimento que a gente está vendo hoje, como ele foi produzido ao longo da história. Então, essa tarefa, ela é uma tarefa do professor. Por isso, nós precisamos de um professor que tenha essa formação de intelectual. Quando eu falo de uma formação de intelectual, eu não estou falando de uma formação unicamente acadêmica. Eu estou falando de uma formação acadêmica e de uma atuação dentro da sociedade, né? Então, sem dicotomizar teoria e prática, porque não há teoria que não tenha um fundamento na prática e não há prática que, de alguma forma, não tenha uma elaboração teórica. Então, nós precisamos superar essa visão mais rasa do senso comum e aprofundar uma consciência filosófica sobre o conhecimento da arte, sobre como ela é produzida socialmente e como nós vamos fazer, enquanto professores e intelectuais, a transformação disso em conhecimentos escolares, tá? Para que o nosso aluno compreenda a sociedade que ele vive, possa se manifestar a partir da arte e tenha acesso a uma ampla gama de produções artísticas da humanidade, que vai da arte local, da arte mais ampla, da arte de outros países, de outros tempos e de outras culturas. A arte produzida e apropriada pela classe dominante, que a gente sabe que está aí sistematizada, mas também que o currículo escolar possa olhar por aquilo que é produzido também pela classe trabalhadora, pelos indígenas, pelas comunidades negras, por tudo isso que está povoando. Mas sempre entendendo que o estudante não vem para a escola para saber aquilo que ele já tem no seu contexto. Então, o cotidiano, ele não é o objeto da escola. O que é o objeto da escola é justamente essa ampla produção da humanidade, que é isso que as crianças vêm aprender, os adultos, os jovens, né? É acessar o que eles não sabem. Porque muitas vezes a escola, né, e as pedagogias pós-modernas, elas têm reiterado muito esse elemento da aprendizagem do cotidiano. Né? Só que o cotidiano, ele é formado pelo senso comum. E nós precisamos superar a visão do senso comum, ampliando e acessando outras formas mais complexas de entendimento acerca da arte e das suas manifestações sociais, não é? Espero ter... Cris, é sempre uma aula lhe ouvir. Gente, quem é que, como eu, tá com saudade dos eventos, hein? Presenciais, de ouvir os colegas? A gente acha que é saudade. Eu acho que a gente faz esses eventos, né? E participa de eventos nas outras instituições pela saudade. Eu acredito que a Ana Delta Boa, Verbena, a gente que se via em
em eventos, né, a gente sente saudade desses encontros, porque a gente tem um debate no momento de ouvir os colegas e as colegas e também depois nos cafés, não é, né, Cris? Eu vejo que tem um monte de queridas aqui, né? A Inês, a Ana Del Tabor, a Verbena. Muito bacana ver vocês. A Flávia está aí também, eu acredito que ela esteja, a Flávia Trevisan, ela falou no começo. E aí, Cris, eu fico com uma questão. Todas nós carentes de ouvir gente boa, a Verbena falou. Eu fico com uma questão aqui que eu acho que é uma contribuição das tuas falas todas. Se alguém, por exemplo, quiser, seja na UFSM, uma pessoa for ver esse vídeo depois, participar do observatório, como é que essa pessoa poderia, por exemplo, participar, ou mandar algum trabalho, ou querer ver participar de algum grupo dentro do observatório, né? Era bom falar. Então, o observatório ele é aberto principalmente para professores de licenciaturas, né, que atuam nas licenciaturas, estudantes de pós-graduação, iniciação científica, que estejam desenvolvendo trabalhos também com as licenciaturas, né? Claro que esse é o nosso público preferencial, mas sempre que a gente realiza eventos, os eventos são abertos a qualquer participante, né, a qualquer pessoa que queira dialogar e conversar com a gente nesses nossos fóruns, tá? Então é só entrar em contato com alguém que já é da equipe, né? A Flávia, eu, enfim, qualquer um dos colegas da rede. As nossas reuniões são mensais, né? A gente tem um encontro mensal, segunda-feira pela manhã. Julho a gente tirou um mês de férias, mas agora em agosto a gente está retomando. E a gente está com essa tarefa, então, de analisar esses 800 questionários e esperamos encontrar coisas muito interessantes aí para dividir com vocês. Chegou a Consuelo, mais uma querida aí que a gente tem conversado sempre, que faz parte do observatório dele desde que ele foi criado, né, Consuelo? E a gente... Fala, Flávia. Eu estou ouvindo os passarinhos, eu não sei se é daí. É o despertador, é o relógio que quando dá a hora cheia, ele toca uns passarinhos aqui. Que legal. E eu aqui estou ficando escuro, porque o sol está se pondo e está ficando escuro aqui. Olha a minha paisagem aqui, ó. Ai, que lindo! Ai, gente, que maravilha! Tem uma neblina aqui super forte, assim, tá chovendo, então tá bem friozinho. Fogão a lenha ligado. Tá Ai, bem que bom. delícia. Kelly, eu não sei se é tua aluna. Kelly é minha orientanda. Oi, Kelly. Tá. Então, aí, assim, eu acho, assim, que de todas essas questões que a gente discutiu, assim, é importante ressaltar que uma percepção minha, e eu acredito que seja tua também, Cris, ou a gente se une, né, nós todos nas universidades nesse momento, né, ou a coisa degringola de vez, porque esse ensino remoto, pelo que tudo parece, né, essa modalidade que todos nós estamos experienciando agora por conta de uma pandemia, vai influenciar políticas públicas que tenderão a querer fazer com que nossas instituições estejam cada vez mais virtualizadas. Inclusive, há certas resoluções que estão sendo já arquitetadas e algumas já existem de quantidade de virtualização dos cursos presenciais, né? Isso está chegando em todas as universidades. E a gente vê isso com muito cuidado e cautela. Até que ponto, né? Isso vai ser bom e isso vai ser ruim. Tem um lado bom, a gente sabe. Mas se a gente deixa virtual demais, perde tudo essa questão que tu falou, crítica, né? Exatamente. E não, uma coisa que a gente não tem se dado conta, ou talvez alguns já tenham se dado conta, como essa virtualização tem impedido as manifestações populares, né? Aquele movimento que a gente fazia no cotidiano, nas universidades, nas discussões mais políticas,
agora tá quase que impedido por questões vinculadas com a pandemia, né? Ontem, por exemplo, aqui em Santa Catarina, nós tivemos um revés muito grande na nossa aposentadoria, né? Então, uma série de cortes e o tempo de aposentadoria, uma série de sanções que o nosso modelo aqui no estado ficou pior do que o modelo do governo federal, né? Então, tudo isso está acontecendo agora durante a pandemia. A minha universidade, por exemplo, está com um edital assim, com valor grandioso para a compra de equipamentos justamente para esse ensino remoto, né? Então, estão equipando a universidade toda para oferecer essa modalidade. Mas o que está por trás disso, né? Por que estão fazendo esse investimento tão fortemente se daqui a pouco nós vamos voltar para o presencial? É justamente porque vão ser novas formas de economizar na contratação de professores, nas cargas horárias, né? Então, coloca lá 2, 3 créditos no presencial e 20, 30 no online, né? Então, começa a aproveitar os materiais. Então, o professor criou o material da disciplina, sei lá, de metodologia de ensino 1, e esse conteúdo vai ser ofertado durante 5 anos, né? Então, tudo isso são economias que as universidades estão pensando em fazer e que está muito adequado com esse grupo empresarial que tem investido na produção de conteúdos no formato online. Eu vou citar alguns para vocês terem uma noção de como isso está avançado, né? Por exemplo, o próprio Instituto, a Fundação Lemans, né, que tem trabalhado com isso bastante fortemente, a própria Unesco, que encomenda os seus estudos na perspectiva que entende que é a mais adequada, o Banco Mundial, que financia somente aquilo que está dentro da perspectiva de educação defendida pelo Banco Mundial, o FMI e a Unicef, tudo isso vinculado com esses organismos internacionais. Então, eu quero sugerir aqui a leitura de uma tese que foi desenvolvida ano passado, 2019, da Márcia Santos, aqui do programa de pós-graduação em educação. Chama Financiarização do Ensino, da formação de professores na rede municipal de Florianópolis. Eu já acho aqui o nome bem certinho para vocês olharem. Esse estudo, ela faz um detalhamento muito grande de como funciona todo esse organismo, né? Que vai construindo essa lógica do empresariado na educação, né? Na formação de professores. Deixa eu pegar aqui, porque esse trabalho é muito interessante, vocês vão gostar muito dessa tese. Eu participei da banca e eu sempre recomendo esse trabalho para todo mundo, porque ela é o tipo de discussão que a gente não faz no ensino de arte, né? Então, por isso que chama Formação Continuada na Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, Financiarização da Educação Básica e Conformação Docente. Esse conceito de conformação docente é um conceito bem atual,
porque é o conceito que está na base da BNCC. É esse conceito de conformação docente que vai, digamos assim, tornando o professor maleável a esses aspectos do comprometimento da escola com as necessidades do mercado. Então, a escola deixa de ser um espaço de formação integral do ser humano e passa a ser um espaço da formação para o mercado de trabalho, nas necessidades do mercado de trabalho. Exatamente, Verbena, é a mercantilização do ensino. Então, esse estudo da Márcia Luzia dos Santos, que foi orientado pela professora Marileia da Silva, do PPGE da UDESC, é um trabalho brilhante. Ela vai mostrando, né, como é que isso tudo acontece na rede de Florianópolis. E fica um exemplo, porque não é só na rede de Florianópolis. Exatamente, Vinícius, esse texto aí, que é um texto bastante importante para a gente entender essa conjuntura. Então, ela vai apontando que a rede municipal para de contratar as universidades públicas para fazer formação e começa a contratar a Natura, a TIM, né? Empresas que não têm a menor ligação com o campo da educação, mas que viram na educação um novo nicho de mercado, né? De ampliação do seu poder de atuação. Então, tudo com esse objetivo, que é esse conceito que eu falava de reconversão docente, né? Então, é um termo que vai adaptando o professor e, por consequência, o seu aluno na perspectiva da conformação docente. Então, um docente conformado com seu salário, com a sua condição de exploração, com as suas condições de trabalho. E quando o docente se conforma com essa situação, ele passa, então, a conformar os seus estudantes. Então, vejam aí como fecha a rede e como isso acaba dando sentido ao que a gente está vendo na atualidade. É preciso ressaltar também que nessa atualidade nós estamos vendo isso bem claro no governo do Fernando Henrique... do Bolsonaro, fui eu lá para o Fernando Henrique Cardoso. Mas esse movimento do capital em direção à educação, ele já vem se constituindo desde a década de 90. Então, é na década de 90 que esse projeto, que a gente chama de um projeto neoliberal, ele cria tentáculos na América Latina. Então, ele começa a entrar uma coisinha aqui, uma coisinha ali dentro dos governos, começa a mexer numa coisinha aqui, numa coisinha lá. E agora, nesse final, né, nos anos de 2021, e nesse governo do Bolsonaro, que é totalmente aberto para essa concepção, esse projeto, então, ele está colocado na íntegra, né? Não há mais segredos, tudo está dito. Se vocês pararem para ler o parecer que fundamenta a Base Nacional Comum Curricular e, mais ainda, o parecer que fundamenta as diretrizes curriculares, a base, né? A base para... que dá base às diretrizes curriculares para a formação de educadores, vocês vão perceber que o discurso está literalmente lá. Então, se lá na década de 90 não haviam ainda as condições plenas para a aplicação de um modelo como esse, na atual conjuntura, com tudo que já foi,
né? Entra um pouquinho aqui, entrou um pouquinho ali, então essas brechas foram sendo tão abertas e tão flexibilizadas que nós estamos hoje uma peneira, né? Vamos usar a metáfora Já da não foi, já não foi mais arquitetado, né? A coisa já floresceu demais. É como se fosse aquela erva daninha que você teima e tirar e ela já se agarrou à árvore e está chupando a seiva, né? Exatamente. É esse o movimento que a gente está vivendo na atualidade, né? Olha, Vinícius. Então, Cris, e aí, gente, como tá no horário, né? Eu acredito que Cris tem hora, mas fica sempre. Acho que tem alguém mais com alguma questão, o pessoal que está participando aqui, já teve o pessoal que já vi que confirmou na lista de presença, participação. A gente teve uma quantidade bem grande de inscritos, não sei se o pessoal vai aparecer agora ao mesmo tempo ou se vai ver depois, né? Também tem isso. Consuelo falou aqui, ó. Não, e mil desculpas pelo meu atraso, porque eu, a primeira vez que falei com a Flávia, anotei na minha agenda 17h30 e depois eu não percebi que no cartaz tinha mudado o horário, Flávia. Mil perdões pelo meu atraso, tá? Não sou de atrasar em atividades assim. E daí, assim, sabe que eu gosto de falar, né? Então, se tem a coisa que eu gosto de fazer é falar sobre esse tema. Tem 4 aspectos que eu queria ainda colocar, se sobrar um tempinho, vou tentar fazer uma síntese bem boa, que é o seguinte: para implementar essas reformas, então, os governantes têm se baseado em 4 aspectos principais, né? O primeiro deles é a disseminação de um conjunto de slogans que vão reiteradamente trazendo algumas, vamos dizer assim, sabe aquela ideia de uma mentira tantas vezes repetida vira uma verdade? Então, eles começam a implementar esse conjunto de slogans na sociedade, né? Então, educação para todos, né? A participação do aluno, e todos esses slogans que a gente fica escutando ao longo dos anos, né? Que eles então ficam inculcando na cabeça dos professores alguns conceitos que são extremamente liberais. Então, esse aspecto da financiarização, que eu já falei um pouquinho, né? A ideia de uma crise do capital, que é quando, vamos dar um exemplo assim bem simples, né? Nós temos aqui uma fábrica de sapatos e nós vendemos sapatos aqui na nossa cidade, mas daqui a pouco todo mundo já tem sapato aqui na cidade, então eu preciso ampliar o meu mercado, eu vou para o estado, depois eu vou para o país e assim por diante. Então, no campo da educação aconteceu muito isso, né? Quando o capital se deu conta, né, um empresariado, esse conjunto de multinacionais se deram conta de que o espaço da educação privatizado da educação já estava tomado, eles tentaram ampliar isso, né? E é nessa ampliação que a pandemia caiu como uma luva, que é aquilo que a Flávia falava anteriormente, né? Da venda das tecnologias, da produção de materiais didáticos. Agora mesmo, vocês estão acompanhando esse episódio do livro didático para a educação infantil? Né? Isso é uma barbaridade. Isso é o quê? É esse mercado querendo avançar numa nova fatia, a educação infantil. Né? Então, essas crises do capital, elas, de modo geral, elas acabam ampliando os tentáculos, né? Esse domínio do capital sobre as atividades da educação e, ao mesmo tempo, tirando da classe trabalhadora os parcos direitos que elas vêm conquistando ao longo da história da humanidade. Né? E aí é uma coisa, Cris, que aí eu gostaria só de fazer uma Ana Delta Boa aqui falando, querida. Um aporte assim com o que eu vi em Portugal em 2015.
E o que eu estudei lá, da reforma que eles fizeram na Europa, que foi a reforma de Bolonha nas licenciaturas. Perfeito. E aquilo precarizou de uma forma o trabalho docente, que ocorreu casos que eu vi lá de pessoas queridas que estavam há mais de 20 anos na universidade e por uma não gostar da cara de quem era a nova direção do centro foram demitidos, professores da universidade pública demitidos, sumariamente, sem um motivo específico, com mais de 20 anos de atuação. E essa... Vai acontecer com o Correio agora, né? Eles aprovaram ontem uma lei de privatização dos Correios e quem comprar só vai ter o vínculo com o funcionalismo público durante 5 anos, né? Depois pode fazer o que quiser. Inclusive, eu tenho notado aqui no Sul o fato de abrirem tantos concursos para professores, poucos são de arte, né, aqui no Rio Grande do Sul, e quando abre é cadastro de reserva. Então, não tem vaga? Então, eles não têm vaga? Como assim não tem vaga? Por que é cadastro de reserva, né? Então, esse é um outro aspecto, Flávia, que eu nem ia tocar, mas é o aspecto do excedente, né? O Estado fica criando um excedente. Então, quanto mais professores tiver, mais barato, né? Porque tem mais oferta de trabalho no mercado. Então, isso é um outro elemento aí para discutir que tem a ver com o quarto aspecto que eu ia falar, que é o aspecto da precarização, né? Então, a meritocracia que está sendo implementada aos poucos, as avaliações de larga escala, né, os baixos salários, a precarização da carreira docente, que todo dia se perde alguma coisa, a falta de liberação para a formação continuada dos professores na pós-graduação. Então, uma série de elementos que vão colaborando para a desqualificação, né? A reconversão, que é o professor com um maior número de atividades, percebendo o mesmo salário, e isso tudo aliado com as pedagogias pós-modernas do aprender a aprender. E também essa visão de que o professor não é o professor, ele é um facilitador. Então, se ele é um facilitador, ele pode ser substituído pelo vídeo, pelo canal de televisão, pelo robô institucional, pelo robô, né? Então, a gente tem que... Essa ideia do professor como facilitador, a gente precisa combater, porque nós temos um papel específico e único na educação, né? Que é desenvolver esses conhecimentos de forma crítica e de modo que o estudante compreenda as condições que essa sociedade vem sendo produzida ao longo dos anos, né? Esse debate sobre os conteúdos de arte, a gente tem que parar para fazer, porque ele é extremamente importante na conjuntura atual, porque a gente está jogando fora a escola tradicional e junto com ela está indo a formação dos estudantes, né? Porque o que se coloca no lugar dessa escola tradicional, né? É uma total liberalização da formação dos estudantes. Enfim, isso dá uma outra fala. Isso, gente. Teve gente que chegou agora no final, que tá voltando a reunião, e essa precarização aí, a gente fica atolado de coisa, né? De reuniões. Eu acho que nunca acho um dos sintomas, né? É esse monte de reunião, e às vezes as reuniões duram mais do que o inesperado. E aí, para finalizar, assim, eu vou ter que finalizar por causa do horário. Já está no horário, a minha filha ali está chorando, acho que é por isso que eu marquei 5, aliás, Cris, por causa do horário dela de chegada da escola, jantar, essas coisas de criança. E aí eu queria agradecer a presença de todas e todos aqui que vieram, participaram, Verbena, Consuelo, até que chegou depois, né, a Ana Andel Tabor, o Vinícius que apareceu, Cate, e dizer que a gente está aprendendo, né, pedir desculpas pelos transtornos dessa primeira transmissão ao vivo com essa plataforma, porque a gente usava a RNP, e aí também estamos aprendendo.
Mas foi tranquilinha, né? Ela é boa de funcionar, não achou? Eu achei muito melhor do que as outras que eu estava usando. Mais rápida, inclusive eu achei que ia dar travamento, porque a gente aprendeu no curso, aqui na UFCM também teve isso, né? Tivemos que fazer um monte de curso, e no curso tinha que usar a OBS, e aí dava o travamento, e não deu, graças a Deus. E aí, assim, a Verbena falou sobre o ensino médio, tá difícil. Verbena, inclusive, né, a formação dos professores para esse novo ensino médio, né? Como é que a gente vai fazer isso, né? E pelo que a gente analisa, eu acredito que vai diminuir a quantidade de professor de arte, né, Cris? Sim, nós vamos sumir do mapa, né? Porque vocês já viram como ela é organizada? A escola vai ofertar o que ela tiver. Não tem mais obrigatoriedade de contratar professores para essa ou para aquela área. Se não tiver professor, não vai contratar. E assim fica, não é? Eu queria ressaltar de novo o periódico que a gente escreveu ali, colocou no chat, que tem esse texto meu, do Vinícius e da Janine, que a gente está fazendo uma análise da atuação dos professores no contexto da pandemia, né? Trazendo as falas dos professores, e foi uma pesquisa bem interessante, reuniu cerca de 70 professores entrevistados em 4 regiões do país, e eu penso que está bem adequado para essa realidade, né? Então, divido aqui com vocês a divulgação desse dossiê que saiu ontem, para que vocês conheçam, então, essa reflexão que a gente está fazendo, e acaso queiram debater esse tema aí, é só chamar a gente, né? Vocês sabem que aqui o povo, para falar,